Bom dia, geração do avivamento, bom dia. Mais um dia nós estamos aqui reunidos para a honra e para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Bom dia para quem está entrando, bom dia, Carlos, seja bem-vindo. Bom dia, Grau, seja bem-vinda. Bom dia, Shalom, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, amém? Que a presença de Jesus Cristo venha inundar essa live nessa manhã. Hoje é uma live muito especial, não mais especial que as outras, mas hoje é a nossa live de número 50. E número 50 a gente sabe que é um número profético, um dia de Pentecostes, depois de 50 dias, né? Que o Espírito Santo veio. Então hoje é uma live profética, uma live sobrenatural. Hoje é a live de número 50 e eu estou muito feliz por estar aqui, completando, né, mais esse ciclo, completando essa maratona de lives em nome de Jesus Cristo. Amém? Já compartilhe essa live em nome de Jesus, para que mais pessoas venham participar. Hoje o conteúdo que eu vou trazer para vocês é tremendo, é sobrenatural, é muito profético. É a base de tudo aquilo que eu tenho trazido para vocês durante esses 49 dias, né? Hoje é o que vai fazer a diferença para todas as outras lives que eu tenho feito aqui para vocês, amém? E eu quero dizer que eu estou muito feliz, né, por ter participado, por ter aceitado, né, o desafio de vir aqui trazer essa live para vocês. O Senhor já tinha me pedido há muito tempo e eu ouvi a voz do Senhor e o Senhor tem me sustentado. Porque não é a gente que faz, é o Senhor que faz, é o Senhor que dá graça, né? Nós necessitamos da presença do Senhor, da misericórdia, do direcionamento, do alimento do Senhor todos os dias. E quando a gente se coloca na posição, né, em obediência à palavra do Senhor, quando a gente passa a ouvir a voz de Deus, quando a gente passa a ser obediente, né, à voz do Pai, o Senhor vem, Ele nos sustenta, nos mantém, nos direciona, nos pega pela mão e nos leva. Amém? Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, em nome de Jesus já compartilhe essa live. Hoje nós tivemos também a nossa oração da madrugada, foi muito boa. Ainda estão, né, tendo processo de libertação. Muitas pessoas também, o Senhor está mostrando em visões, né, muita coisa, então foi sobrenatural. O Senhor tem feito muita coisa, né, através do Ministério Aviva na vida das pessoas e eu só glorifico o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós estamos aqui servindo a obra, né? Fazendo a obra, servindo ao Pai. Amém? Tudo isso que nós fizemos aqui no Ministério Aviva não tem nada a ver com nós, tem a ver com Ele, somente com Ele, com Deus e com Jesus Cristo. Amém? Toda honra e toda glória é dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Jesus. Então já vamos orar para a gente iniciar, porque o conteúdo que eu trouxe para vocês é muito bom. E eu creio que o Senhor vai falar com muita gente através dessa live. Amém? Feche seus olhos, vamos apresentar essa oração para Deus. Sabem que a oração é a chave que liga entre você e o Senhor, né? Então, fale com o Senhor, entrega teu coração, peça a Ele, né? Dê a Ele algo que você precisa entregar e descanse no Senhor. Amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai, é na autoridade do nome de Jesus Cristo, Pai, que nós estamos aqui reunidos mais um dia, Senhor. Papai querido, eu peço que o Senhor venha derramar da Tua Shekinah, da Tua glória, Senhor. Coloca, Senhor, uma chuva de glória sobre essa live, Pai, em nome de Jesus Cristo eu te peço. Venha nos abençoar, Senhor, em mais um dia que se iniciou. Venha derramar da Tua presença. Venha derramar, Senhor Jesus, do Teu perfume. Que a Tua doce presença, Jesus, esteja nessa live, para que nós possamos sentir o Teu toque, o Teu amor, a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu peço. E eu convido agora também a presença do nosso querido amado Espírito Santo. Espírito Santo, eu te dou o governo dessa live, Espírito Santo, eu te dou o governo, a direção do meu falar, do meu querer, do meu agir e do meu pensar. Espírito Santo, que a partir de agora não seja eu, mas seja o Senhor aqui, falando, ministrando, revelando a palavra através da minha vida. Assim eu te entrego e consagro essa live em nome de Jesus Cristo ao nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Senhor.
Yanda que nemiasta que deviasta que debia. Stor que vianda que lere, stor que vianda te cai. Stor que vianda delere, stor que viasta que delere. Stor que mianda de candelere, stor que viasta. Yor que estandelere viasta, bene cai andará estarlere. Espírito Santo, vem abrir, Senhor Espírito Santo, nossos sentidos espirituais, para que nós possamos sentir, ver e ter a revelação daquilo que nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, quer nos mostrar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Shalom, shalom, Guiomar. Bom dia, Priscila. Mulheres guerreiras da oração, que o Senhor está levantando, o Senhor já levantou essas mulheres guerreiras na oração. Amém. E é dessa forma que o Senhor começa a chamar nós para a obra, né? Para algo maior. É através da oração, da entrega, da renúncia. É assim que Deus começa a trabalhar, começa a fazer na nossa vida. Amém? Shalom, Cris. E Deus, às vezes a gente espera que Deus venha mandar muitas pessoas vir falar com a gente, né? Movimentar céus e terra para falar com a gente. E às vezes uma oração, um posicionamento nosso é que vai fazer toda a diferença. Amém? Então Deus, Ele está chamando todos os dias nós para fazer algo para Ele. Para nós estarmos posicionados na presença do Senhor todos os dias. A gente precisa o quê? Só silenciar nossa mente e escutar a voz do Senhor. Estar sensível a ouvir a voz do Senhor. Amém? E como que você consegue sentir a voz do Senhor? Silenciando a tua mente, tirando um tempo com Deus, participando de orações, participando, né, em comunhão nas igrejas, né, congregando. E o Senhor sempre vai levantar alguém para te mostrar uma direção de como, né, Deus quer fazer na tua vida, o que Ele quer fazer na tua vida. E aí vai aquele posicionamento que eu sempre falo, né? A escolha, o passo de fé. Então tudo vai depender de como você vai se posicionar diante de Deus, o que você vem buscar em Deus e o que você quer em Deus. Porque para a gente caminhar com Cristo, para a gente seguir a Cristo, para a gente ser discípulos de Cristo, nós precisamos renunciar muitas das coisas. E essas renúncias não é de uma vez só, é aos poucos e todos os dias algo sempre tem para renunciar. Amém? E é assim que Deus vai trabalhando na nossa vida, vai nos mostrando, né, o que Ele tem para a nossa vida. E Ele vai fazendo toda mudança, transformação, né, restauração, cura, libertação. E ao mesmo tempo a gente vai servindo a obra, servindo a Deus. E é maravilhoso, é maravilhoso. Quando a gente está na presença do Senhor, a gente não quer mais sair. A gente teme, né, com medo de sair da presença do Senhor. Amém? E tem até um louvor, né, uma palavra que fala que quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe mais viver. E eu falo para o Senhor, Senhor, eu não sei mais viver se não for assim na Tua presença, te buscando todos os dias, sentindo a Tua presença, o Teu toque, tendo experiências com o Espírito Santo. Hoje eu não consigo mais viver sem isso. Hoje eu não consigo mais viver sem Cristo na minha vida. Não consigo mais, eu não consigo me imaginar sem ter a presença do Espírito Santo, sem ter Jesus, sem ter Deus me protegendo, me guardando, sem ter o meu Pai Celestial. Eu não consigo mais me ver hoje sem estar na presença de Cristo. Amém? E toda aquela minha vida lá atrás, o Senhor fez como apagou muitas coisas da minha mente. O Senhor como se fosse feito um reset. Às vezes eu tenho lembranças de coisa lá atrás, numa caminhada que eu fiz, né, umas experiências que eu tive, mas são coisas muito vagas. O Senhor, Ele ressignificou muito a minha mente. Ele renovou a minha mente. Eu acredito que isso aconteceu quando eu tive o batismo com fogo, né? E eu passei pelo processo de autolibertação, passei pelo processo de purificação, santificação, né? Então tudo isso vai ativando e vai realinhando, né? Estruturando o nosso DNA espiritual, vai renovando o nosso DNA espiritual. Amém? Glória a Jesus. Hoje a gente vai fazer a leitura lá em Lucas capítulo 10 e eu vou ler com vocês o capítulo 10 até o 12. Amém? Porque o conteúdo que eu trouxe para vocês aqui ele é um pouquinho extenso, eu quero fazer para dar tempo. Amém? A missão dos 70. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele e a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. Ele disse: a seara é grande. Uau! Olha o que eu comecei a falar aqui na live. A seara é grande,
mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mandem trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que os envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nessa casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhe for oferecido. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas, dizendo: até o pó dessa cidade que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Amém? Glória a Jesus. Então eu vou ler com vocês até aqui, depois vocês continuem, fazendo a leitura do capítulo de Lucas, capítulo 10 em casa. E continue, queridos, fazendo a leitura da palavra, leiam no Novo Testamento, é rico, Você entra numa dimensão na presença do Senhor, você conhece Jesus, o que Jesus fez, os ensinamentos de Jesus. Amém? E você vai sendo curada, restaurada, para a honra e para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E todas as lives que eu tenho trazido para vocês hoje é a nossa live de número 50, amém? Número profético. Hoje termina a live, a 50 live, hoje termina o meu jejum de 50 dias e hoje também terminou a campanha de 3 dias, de oração de guerra, por libertação, por ativação. Então eu fiz tudo muito profético, E eu creio que o Senhor, através dessa live de hoje, Ele vai tocar também muitas pessoas. Tanto vocês que estão assistindo, quanto outras pessoas que ainda vão assistir. E hoje eu quero trazer para vocês o tema, sobre plano de salvação. E isso, todas as lives que eu trouxe para vocês, todos os conteúdos que eu trouxe hoje, até hoje para vocês, falando sobre batalhas espirituais, guerras espirituais, armas espirituais, gerando legado, gerando no espírito, sobre o corpo, alma e espírito, como consagrar uma casa, como ungir um óleo, como ungir a casa. Eu trouxe tantas coisas para vocês, e eu tenho muito mais ainda de conteúdos para dividir com vocês, que ainda a gente vai continuar através de lives, através de encontros, mas tudo que eu trouxe para vocês até hoje só é válido, só é carimbado, só é selado se nós reconhecemos Jesus como nosso único, suficiente Salvador. Amém? Porque tudo isso pertence ao mundo espiritual. Tudo isso acontece no mundo espiritual. Todos os conteúdos que eu trouxe para você, através da leitura da palavra, através da palavra para o seu dia a dia, como se movimentar no mundo espiritual, para que vocês tenham a visão espiritual, os sentidos espirituais abertos, os dons do Espírito, Tudo isso é no mundo espiritual. Mas para vocês acessarem essa dimensão, para vocês começarem a viver o novo em Cristo, para vocês viverem a glória do Senhor, é necessário eu falar sobre Jesus Cristo, tanto mais quanto eu tenho falado. Hoje, a live de hoje é sobre o plano de salvação. Eu sei que muitos de vocês já são convertidos, já são batizados, mas muitos ainda que estão buscando por esse novo em Cristo. E ontem eu estava conversando com o Senhor, orando, e pedindo direção, e o Senhor falou: você vai falar sobre a salvação, porque Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Ele já está vindo. Jesus, eu imagino que Jesus já está montado no cavalo dele, Jesus já está convocando todos os anjos, que vai descer a terra junto com ele, porque quando Jesus vier, muita coisa vai acontecer e Jesus vai levar o quê? A noiva, os escolhidos. E quem são os escolhidos do Senhor? Aqueles que vivem conforme o que Ele deixou, o seu mandamento,
a sua palavra de salvação, né? Então Jesus, ele nos deixou o que fazer para nós podermos entrar no reino. Amém? Então não adianta nós estarmos posicionados somente no mundo espiritual, se movimentar no mundo espiritual, se nós não aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém? Então o Senhor colocou muito isso, muito forte no meu coração, para que eu compartilhasse com vocês a importância de nós aceitarmos Jesus e nós se posicionarmos em Jesus. Amém? Porque ninguém vai ao Pai senão através do Filho, e Filho é o Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, quando ele morreu e ressuscitou, ele falou que ele não deixaríamos nós sozinhos, né? Ele deixaria o Espírito Santo. Eu vou, mas eu deixo com vocês o Espírito Santo. Então Jesus, pelo seu amor por nós, Deus tem um amor grande por nós que enviou seu único Filho. Jesus morreu na cruz, amém? Por nós, pelos nossos pecados, nossas enfermidades, ele já levou na cruz. E nós precisamos acessar isso, nós precisamos tomar e ter fé que Jesus já levou com ele isso. Toda enfermidade, toda dor, todo sofrimento, amém? Todo pecado. E Jesus, quando ele voltou para o Pai, quando ele foi se assentar à direita, né, no trono do Pai, ele, antes dele subir, ele deixou com nós o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que distribui os dons, é o Espírito Santo que passa a morar, que passa a fazer parte de nós, né, dentro de nosso espírito. O Espírito Santo faz morada dentro do nosso espírito. Amém? Porque o Senhor Jesus deixou. Então, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela vai ser uma pessoa que é alinhada na presença do Senhor, ela vai falar da palavra de Deus, ela vai ter amor no falar, o amor no agir, o amor no orar por pessoas. Amém? Então, a pessoa que é cheia de Deus, a pessoa que aceita Jesus e que ela é cheia do Espírito Santo, você sente no falar, você sente no chegar perto, você sente no ambiente onde essa pessoa chega, a glória do Senhor, a presença do Senhor, ela chega junto com ela. Amém? Mas para ser cheia dessa presença, você precisa aceitar Jesus. Você precisa entender quem você é. Quem você é. Como aconteceu tudo lá e como está acontecendo agora e o que vai acontecer. Amém? Então eu já fiz 2 lives com vocês falando sobre corpo, alma e espírito, explicando um pouquinho, né, sobre cada qual. E hoje eu vou dar só uma pincelada aqui para vocês, para eu chegar aonde eu quero chegar, para vocês entenderem o que eu estou querendo falar, o que Jesus, o que Deus, o que o Espírito Santo quer ministrar na vida de vocês através da minha vida. Amém? Então eu vou falar rapidinho aqui sobre corpo, alma e espírito, que está lá em 1 Tessalonicenses 5:23, que diz assim: que o Espírito de Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Uau! Então, nós precisamos estar com esses nossos 3 corpos alinhados, porque Jesus Cristo vai voltar. E não tem como eu só tratar o meu espírito e deixar a minha alma e cuidar do meu corpo. E hoje a gente vê muitas pessoas cuidando só do corpo. E o corpo foi feito do pó e do pó vai voltar. Amém? O nosso espírito vai voltar para Deus. E a nossa alma vai para onde? A nossa alma, queridos, tem 2 destinos. Ou é céu ou é inferno. Então a salvação, ela vem ali na nossa alma. Então nós temos que estar alinhado entre alma, corpo e espírito. Amém? Então através do nosso corpo, o que o nosso corpo ele faz? Olha a importância do nosso corpo. É através do nosso corpo físico que nós temos a locomoção, a comunicação, a reprodução, né? Nós somos carne, sangue, nós temos ossos. Nosso corpo ele é corruptível, né? Ele nasce e morre. Então o nosso corpo precisa de manutenção, nosso corpo precisa de exercício, nosso corpo precisa de higiene, nosso corpo precisa de alimento físico. Quando o nosso corpo adoece, nós precisamos de medicamento, nós precisamos ir ao médico, nós precisamos cuidar do nosso corpo porque ele é templo do Espírito Santo. Amém? A nossa alma é onde ficam nossas emoções, sentimentos, a nossa mente, né? As nossas vontades. A nossa alma também ela é corruptível.
aonde fica o nosso intelecto na nossa alma, aonde fica o nosso ego, a nossa vaidade também é na nossa alma, né? As crenças, aquilo que a gente acredita, religiosidade, né? Aquilo que a gente toma pra gente, que a gente aprende, fica na nossa alma. Memórias fica na nossa alma, né? E alimento emocional. Alimento emocional quer dizer assim, ou você se alimenta de coisas boas ou você se alimenta de coisas ruins. Então fica na nossa alma. Amém? E é na nossa alma que fica um alojado também quando uma pessoa está sofrendo uma batalha, uma opressão espiritual, é na nossa alma. A batalha, lembra que eu já falei para vocês que a maior batalha é na nossa mente? Que é onde os demônios lançam dardo inflamado, onde eles lançam setas, né? Aonde se tiver portas, se tiver legalidade, que são as portas abertas através de pecados, através de coisas, né, que a gente pratica na nossa vida, é na nossa alma que os demônios ficam alojados. Amém? Então a libertação, ela é a libertação lá na alma. Amém? E o espírito, né? Então o nosso espírito, ele tem o quê? Tem a intuição, tem a consciência de Deus, tem comunhão. O espírito, ele é incorruptível porque ele é de Deus, né? O nosso espírito, que é o fôlego soprado de Deus, então o Senhor soprou o fôlego de vida, que é o nosso espírito, né? O nosso espírito, quando a gente parte dessa terra, ele volta para Deus. No nosso espírito, que tem a morada do Espírito Santo, como eu falei para vocês no início. No nosso espírito, que nós temos a imaginação do sobrenatural, do espiritual. No nosso espírito, que nós temos o discernimento. E no nosso espírito, que nós temos o alimento espiritual. E esse alimento espiritual é isso que você está fazendo hoje pela manhã. É orando comigo, é lendo a palavra, é assistindo uma live, assistindo uma pregação. O que é uma live? Uma live é um culto online. Uma live é uma ministração. Amém? Então, se quanto mais você participar, quanto mais você orar, quanto mais você buscar em Deus, mais você está alimentando o seu espírito. O seu espírito também é alimentado com jejum, o seu espírito também é alimentado com louvor, o seu espírito também é alimentado você assistindo uma ministração, né, na internet, ou um filme de um cunho religioso, também você vai estar alimentando o teu espírito. Então, tudo que é espiritual para edificar o teu espírito é alimento espiritual. Amém? E eu trouxe algumas referências aqui onde fala sobre o corpo, alma e espírito. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Antes que tenham medo daqueles que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Lá em Mateus 10, 28. Referência sobre a alma. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. 1 Coríntios 3:16, 17. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que ele foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por preço alto. Nós fomos comprados por um preço alto. Jesus pagou por esse preço. Amém? Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, quando a gente faz um jejum, quando a gente faz uma renúncia, a gente está renunciando à nossa carne. Esse é um sacrifício. Esse é um sacrifício vivo, sacrifício do corpo que a gente oferece para Deus. Amém? Que está lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Referência sobre o Espírito. O pó volte à terra, de onde veio, e o Espírito volte a Deus que o deu, que está lá em Eclesiastes 2, 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou a ser um ser vivente, que está lá em Gênesis 2, 7. Amém? Então nós vivemos dentro de um corpo físico por um determinado tempo. Temos um espírito, né? Nós temos um compartimento espiritual e nós somos uma alma vivente. Amém? Glória a Jesus. Aleluia, né? Então é no espírito que a gente tem o discernimento de espírito, esperança, adoração, fé, oração, né? É na nossa alma que nós temos os pensamentos, sentimentos, vontades, consciência, razão. E é no nosso corpo físico, né, no nosso corpo, na nossa carne, que nós temos a visão, a audição, o fato, o tato, o paladar. Isso é só para vocês entenderem um pouquinho cada dimensão, né, de cada coisa, de cada corpo, porque nós somos 3 em 1.
Amém? E o plano de salvação que eu trouxe para vocês hoje é para vocês entenderem como que funciona o mecanismo do espírito, alma e corpo. Amém? E a importância da gente entender que nós temos 3 compartimentos para nós estarmos cuidando, vigiando todos os dias, para nós estarmos alimentando o nosso corpo, alma e espírito todos os dias. Amém? Glória a Jesus. Então nós sabemos que Adão e Eva, né, foram os primeiros seres humanos na Terra. Deus, olha que lindo, Deus descia no jardim todos os dias para ter comunhão com eles. Vocês imaginam se Deus descesse todos os dias na nossa casa, no jardim da nossa casa, para nos fazer visita? Vocês imaginam como isso era glorioso, era poderoso isso? Amém? Então Deus permite que eles comam de todas as frutas do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eu imagino que Adão e Eva estavam num jardim, onde eles tinham de todos os tipos de frutas, amém? E eles se alimentavam, mas Deus falou para eles: vocês não podem comer dessa árvore, dessa única árvore, que é a árvore do fruto do bem e do mal. Porque Deus, eu creio, né? E eu tenho para mim que Deus já queria colocar eles em obediência a Ele. Amém? Então Eva é influenciada pela serpente para comer a fruta, né? Eva desobedece a Deus e oferece o fruto para Adão comer, e os dois pecam. Então no momento que Eva, né, come o fruto, que a serpente vai lá, que Satanás vai lá, né, usa a serpente para induzir a Eva a comer o fruto da árvore do bem e do mal, e Eva come e passa para Adão, os dois pecam juntos. Amém? Ambos, Adão e Eva, recebem a sentença do Senhor, que muda o destino de toda a humanidade. A sentença de Adão, que foi para Adão, né, que a terra se tornar maldita, e o homem passou a ter que trabalhar para tirar o seu próprio sustento da terra. E a sentença que a Eva recebeu foi suas dores de parto mais intensas, seu desejo será somente para seu marido e ele a dominará. Amém? E Eva e Adão, então, foram expulsos do jardim. O homem Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de pele de animais para Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: vejam agora os seres humanos, e tornaram semelhantes a nós, pois conhece o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e deles comerem, viverão para sempre. Isso está lá em Gênesis 3:20. Amém? Bom dia, Mônica. Shalom, seja bem-vinda. Então, antes da queda, o Espírito governava. Antes da queda de Adão e Eva, o Espírito governava. O ser humano tinha comunhão e acesso direto com Deus. O ser humano não tinha conhecimento sobre o bem e o mal, né? Na alma do ser humano não havia corrupção. E no corpo carnal não havia corrupção, não havia pecado. Amém? E após a queda, após ali que Adão e Eva comem, né, do fruto proibido, a alma passou a governar. Lembra que eu falei o compartimento da alma, que é nossas vontades, desejos, emoções, pensamentos? Amém? Então, depois da queda, a alma começou a governar. Consequências do pecado, desejos inclinados ao pecado, o corpo inclinado a realizar os desejos da alma, porque o nosso corpo físico, ele realiza o que a nossa alma tem vontade. Se eu tenho vontade de beber, o meu corpo vai lá e executa, e eu vou lá e tomo. Se o meu corpo tem fome, eu vou lá e executo. Se eu estou com um desejo, se eu estou com algum desejo, meu corpo vai lá e executa. Amém? Então o espírito, ele fica inativo. Ele precisa nascer de novo, que está lá em João 3,3, que fala sobre o novo nascimento. Então, depois da queda, depois de Adão e Eva terem comido o fruto, nós precisamos do novo nascimento. Amém? Nós precisamos nascer de novo.
Glória a Jesus. Aleluia. E antes, antes de Jesus vir para a terra, antes de Jesus ter o ministério, antes de Jesus ser crucificado, o Espírito Santo não habitava em todos. Hoje nós temos o Espírito Santo, para quem crer em Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a fazer morada dentro do nosso espírito. Mas lá no Antigo Testamento, não era assim. Então o Espírito Santo não habitava em todos. Amém? Havia um representante entre Deus e o povo, que eram os profetas, os sacerdotes, os juízes, os reis, que eles eram os intermediadores. Então o Espírito Santo, eu imagino que era como que Deus escolhesse algumas pessoas para se comunicar, porque Deus não se comunicava com todos. Eu tenho esse pensamento. Mas depois da graça, depois da vinda de Jesus, que está lá em Hebreus 3:1, fala assim, ó: portanto, irmãos santos, que participam do chamado celestial, considerem atentamente a Jesus, que declaramos ser apóstolo e sumo sacerdote. Então, depois do Novo Testamento, houve uma nova aliança. Amém? A lei da graça, apenas crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Cristo é o sumo sacerdote. Jesus é o Cordeiro perfeito, o acesso direto. Amém? A salvação se estende a toda a humanidade através da obra da cruz. O Espírito Santo disponível para todos que aceitam Jesus. Olha como mudou. Então, antes da vinda de Jesus no Antigo Testamento, o Espírito Santo, Deus se comunicava, não era para todos. Amém? Então, a partir do momento que Jesus vem, que Jesus passa pelo processo, que Jesus é crucificado, Jesus é restaurado, ele deixa o Espírito Santo. E o Espírito Santo hoje está em mim e está em você. Mas a partir do momento que você começa a crer em Jesus Cristo. Amém? O Espírito Santo está disponível para todos que aceitam Jesus Cristo. E o corpo se torna santuário do Senhor. Porque o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus... Amém? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é o Espírito de Deus aqui na terra. E quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo que caminhava do lado, ele passa a fazer morada dentro de nós. Amém? Glória a Jesus. E quem tem intimidade com o Espírito Santo, sabe que o Espírito Santo fala, sabe que o Espírito Santo dá direcionamento, ele revela. É através do Espírito Santo que é distribuído os dons do Espírito. O Espírito Santo que ativa os dons espirituais. Então, por quê? Porque é o Espírito de Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, lá em João 3, do 1 ao 7, que eu vou estar lendo com vocês, fala do novo nascimento. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas de que Deus está com o Senhor. E Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, que quem não nasce de novo não verá o reino de Deus. Olha que forte. Quem não nasce de novo não haverá o reino de Deus. Não herderá, não entrará no reino de Deus. Não verá o reino de Deus. Amém? Como pode um homem velho nascer de novo? Diz Nicodemos a Jesus. Perguntou, Nicodemos: acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? E Jesus responde: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. Uau! Não é eu que estou falando. Jesus está falando aqui. Jesus está falando a Nicodemos: é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Amém? Glória a Jesus. Então, ali na queda, primeiro nascimento, que é o espiritual, o Senhor dá o fôlego de vida. Adão e Eva quebram esse acesso direto com Deus porque eles foram desobedientes à voz do Senhor.
Então nós nascemos debaixo das consequências da queda de Adão e Eva, aonde há necessidade do novo nascimento. Glória a Deus. E o novo nascimento, o que que é? Segundo o nascimento espiritual é a conversão, é onde você aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador, como seu Senhor Salvador, que é a conversão. Jesus nos dá acesso direto. Então, a partir do momento que nós aceitamos Cristo, que nós passamos a ter o novo nascimento, Jesus nos dá esse acesso direto. O nosso espírito passa pelo religar e volta a ligar. O nosso espírito, ele é ligado novamente com o Espírito de Deus e o Espírito Santo. Amém? Novo nascimento é um nascimento espiritual. Glória a Jesus, porque nós nascemos da carne, então nós somos carnais, amém? E quando a gente passa a entender o mundo espiritual e Jesus fala ali que é necessário nascer de novo da alma, da água e do Espírito, quer dizer que é necessário nós sermos batizados. Nascer da água é o batismo em água, e nascer de novo no Espírito é sermos vivificados aqui dentro. Nascer de novo no Espírito, porque o reino de Deus, ele começa a vivificar, a nascer novamente, espiritualmente. A gente passa de sermos criaturas, a gente passa a sermos filhos do Senhor. Amém? Glória a Jesus. E o que acontece quando alguém aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador? Eu vou ler com vocês que está lá em Mateus 10:32, que diz assim: quem pois me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Poderoso, né? Então Jesus está falando, se existe alguém que nega Jesus aqui na terra, que não quer aceitar Jesus, ele também nega aquele que não quer aceitar lá diante do Pai. E aquele que confessa e aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ele fala para o Pai: Pai, aquela pessoa aceitou, me aceitou como seu Senhor e Salvador. E o nosso nome, ele passa a estar escrito no livro da vida. E nós passamos a ser reconhecidos, nós passamos a ser selados a partir do momento que a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém? O mundo espiritual passa a nos reconhecer. É como se fosse um selamento. O mundo espiritual passa a nos reconhecer quando a gente aceita, quando a gente se posiciona no mundo espiritual, aceitando Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém? Então, antes da conversão, né? A nossa alma está a todo tempo se corrompendo, altamente influenciada pelos demônios, vive para seu próprio prazeres e desejos. Lembra que eu falei que na alma que a gente tem as vontades, né? Então manifesta a obra da carne, prostituição, impureza, idolatria, feitiçaria, ciúme, discórdia, inimizades. Amém? Vive de ilusão e mentiras, vive para satisfazer os desejos e vontades da alma, se alimenta de emoções e sentimentos ruins, carrega muita ferida na alma e tantas outras coisas a mais. Eu só coloquei para vocês alguns, né, para vocês terem uma ideia antes da conversão. E o corpo, antes da conversão, é submisso aos desejos, à vontade da alma, por isso que o jejum, ele mortifica a alma, ele mortifica o espírito, porque mortifica o corpo, porque o espírito é vivificado através do jejum. Amém? Então você começa a fazer jejum, você vivifica teu espírito, mortifica o seu corpo e o espírito tem controle sobre a sua alma. Amém? Então antes da conversão o corpo é submisso aos desejos e vontades da alma, está todo o tempo inclinado ao pecado, altamente influenciado pelos demônios para consumar os pecados, vive para satisfazer seus desejos e vontades carnais. Amém? E o teu espírito antes da conversão? O espírito fica inativo, falta forças para buscar a Deus, não consegue ter revelação espiritual, não consegue entender a Bíblia, não consegue ser consistente na vida espiritual. Então, uma pessoa que não aceita Jesus, que não se posiciona, ela tem dificuldade de sair do pecado. Ela tem dificuldade de se posicionar para Deus. A vida dela é em volta de mentira, prostituição, traição, né? Avareza, vaidade, só fica se preocupando com o corpo. Amém? Vive na ilusão, né? Então, idolatria também. Então, assim, muitas coisas, né? O nosso corpo, alma e espírito,
passa, né, e vive antes da conversão. Amém? E após a conversão, o que acontece? Após a conversão, após nós aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, né, a nossa alma passa, né, a entrar em um processo de transformação. A alma passa a ser confrontada pelo Espírito Santo. Então, se a tua alma, porventura, porque ela é inclinada ao pecado, nós somos pecadores, nós somos falhos, mas a partir do momento que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, a alma passa a ser confrontada pelo Espírito Santo. E como que vai ser confrontada? Você vai até... Satanás pode até lançar uma seta na sua mente para você ir lá cometer tal pecado, mas o Espírito Santo já vai te sinalizar. O Espírito Santo já vai trabalhar aqui dentro, já vai falar assim, isso não é legal, isso não é de Deus. Não faz, não vai, não deseja. Entende? Então o Espírito Santo, ele entra de confronto. Amém? Glória a Jesus por isso. Então você vai ter um constrangimento ao pecar. Quer dizer que você vai aceitar Jesus, né? Vai ser batizado, vai ter um novo nascimento, não vai mais pecar? Não. Não quer dizer isso. Mas se você pecar, o Espírito Santo vai logo te sinalizar e você vai se arrepender tão amargamente que você vai começar a ter uma sensação assim, por que eu fiz aquilo? Eu não deveria ter feito, Jesus me perdoa, Senhor me perdoa. Aí você vai entrar num jejum, você vai entrar num quebrantamento, você vai pedir, clamar pela misericórdia do Senhor. Amém? Então você também vai ter a necessidade de largar o pecado. Aquilo que você praticava como pecado, você já não vai mais conseguir pecar. Você não vai mais conseguir fazer. Então, se antes você vivia na fornicação, você já não vai mais fornicar. Se antes você vivia na prostituição, você não vai mais prostituir. Se antes você vivia na mentira, você não vai mais viver na mentira. Você não vai conseguir mais mentir. Porque para Deus é sim, sim, não, não. Amém? Então, o Espírito Santo começa a forjar o fruto do Espírito em você. Em nós, na nossa alma, né? Trazendo amor, paz, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O jejum, ele é uma ferramenta poderosa para a gente ter domínio próprio sobre nossos desejos, emoções, vontades e sobre o nosso corpo. Amém? Então, após conversão no corpo, o que acontece? O corpo entra em um processo de transformação, o corpo passa também a ser confrontado pelo Espírito Santo, passa a ser submisso ao governo do Espírito, começa a ser edificado pela busca espiritual, passa a ter forças para jejuar e fazer renúncias carnais. Poderoso, né? E o nosso espírito, o que acontece com o nosso espírito após a conversão? Acontece um religar e volta a ser ligado com Deus. Amém? O Espírito Santo passa a fazer morada dentro do nosso espírito. Passa a governar toda a estrutura tricotômica, que é a espírito, alma e corpo. Você começa a ter intuição espiritual. Você começa a ter a consciência de Deus. Você começa a ter comunhão com Deus, comunhão com Cristo. Você começa a ter fome de Deus. Você começa a querer somente um alimento espiritual. Você se alimenta de jejum, oração, palavra de oração. Você quer estar aqui numa ministração. Você quer estar aqui na live. O seu espírito, ele começa a sentir fome, sede, vontade da presença do Senhor. Quando você se converte, quando você se posiciona, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Uau! Quanta coisa, né? E, queridos, e tudo que eu falei nessas lives, nessas 49 lives para vocês, tudo vai virar um sentido maior, vai virar uma chave maior quando vocês se posicionarem, quando vocês aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador e quando vocês começarem a se movimentar, porque vai haver esse religamento, vai haver essa nova vida em Cristo Jesus. Amém? E Jesus está voltando e quando voltar vai vir para buscar a noiva. E quem é a noiva? Nós somos a noiva. E nós precisamos estar preparadas, nós precisamos estar alinhadas para quando Cristo voltar, né? Nós vamos ser os escolhidos, porque Jesus vai vir e vai levar os escolhidos dele. Amém? E os escolhidos dele somos nós que aceitamos Jesus, que renunciamos a pecados e vivemos debaixo da obediência de Deus. Quantas vezes eu tive vontade de fazer algo impulsionado pela minha carne e o próprio Deus falou para mim, não faz. Quantas vezes, querido, não foi nenhuma, nem duas, nem 10, foi muitas vezes. E eu fui obediente em todas elas. Eu fui obediente em todas elas e o Senhor me mostrou o porquê de não fazer.
Às vezes na hora eu não entendo, eu não entendia, mas eu fui obediente à voz do Senhor e falei: Senhor, obrigada. Obrigada por ter me mostrado, por ter abrido os meus olhos. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai precisar renunciar coisas lícitas mesmo. Coisas que não se torna ser um pecado, mas você vai precisar renunciar para buscar a palavra, para buscar a presença do Senhor. Amém? Uma das coisas que eu renunciei foi a televisão. O Senhor me pediu? Não. Mas eu percebi que a televisão tomava muito do meu tempo. Não edificava meu espírito, só trazia informações ruins, que abaixava a minha vibração, né? Não trazia conteúdos que edificavam meu espírito, meu intelecto. Então, você pode assistir televisão? Pode. A menos que o Senhor te peça televisão, né? Como uma renúncia, mas senão você pode assistir. Mas eu falei para o Senhor: Senhor, eu vou abrir mão, eu vou renunciar à televisão, eu vou renunciar a coisas que me tiram da tua presença. Amém? Porque é lícito você assistir uma televisão? Mas quando você passa a entrar na presença do Senhor, você começa a ter uma visão, uma dimensão daquilo que edifica teu espírito e aquilo que não edifica. Aquilo que te traz para a presença do Senhor e aquilo que não te traz. Então, às vezes, você vai estar assistindo uma televisão, você poderia estar lendo a palavra, você poderia estar num momento de oração, você poderia estar conversando com o Espírito Santo, você poderia estar tendo experiências com o Espírito Santo, experiências com Deus. Amém? Glória a Deus. Então, é assim que funciona. Tudo aquilo que eu trouxe de conteúdo para vocês e tudo que ainda vou trazer, que eu vou trazer para a vida de vocês, só vai fazer um sentido maior quando vocês estiverem posicionados em Cristo Jesus. Quando vocês aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador. E é necessário a gente nascer de novo, por quê? Porque o batismo em água, ele é o batismo do arrependimento. João Batista já dizia: eu vos batizo com água, que é o batismo do arrependimento. Mas vai vir aquele que vai batizá-los com fogo e com o Espírito Santo. Então Jesus, ele vai dar essa graça para nós, que é o batismo com fogo e o batismo com o Espírito Santo. E o batismo do arrependimento é o batismo em água, onde você ali confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, aonde você passa, a seguir, a ser um seguidor, a ser um cristão, a ser uma discípula, um discípulo de Jesus. Amém? E a nossa vida tem toda uma diferença, porque a partir dali o nosso nome é escrito no livro da vida do Senhor. E você é sinalizado no mundo espiritual quando você toma esse posicionamento, quando você aceita Jesus, quando você aceita descer em águas. Amém? Glória a Jesus. Então, ore para o Senhor, para que o Senhor venha ministrar no teu coração esse desejo do novo nascimento, porque se faz necessário. Jesus nos fala que só vai entrar no reino de Deus, quem nascer de novo da água e do Espírito. E nascer da água a gente sabe que é o batismo em águas, o batismo do arrependimento, é se arrepender dos pecados, é renunciar a pecados, é ter uma nova vida, uma vida livre em Cristo Jesus. E nascer do Espírito é nascer aqui dentro, é o reino de Deus começar a reinar aqui dentro. E no reino de Deus, para a gente acessar, para a gente ter essa dimensão, acessar essa dimensão da glória do Senhor, nós precisamos estarmos santificados. Amém? Nós precisamos nos santificar todos os dias, porque em Deus, em Cristo Jesus e o Espírito Santo não tem pecado. Eles são santos, eles são puros. Jesus nos fala que nós podemos ir até Ele como nós estamos, com pecados, com sofrimentos, com dores, mas permanecendo e sendo alimentados por Ele, a gente não vai mais pecar, a gente não vai mais estarmos naquela ferida, naquela dor, porque Cristo vai salvar, Cristo vai libertar e que nós permanecemos assim em Cristo Jesus. Então não tem como nós estarmos com um pé em Cristo e um pé no mundo. Porque quando nós estamos com um pé em Cristo e um pé no mundo, nós nos tornamos uma pessoa morna. E a própria palavra do Senhor, que o Senhor vomita quem é morno. Amém? Então, ou você seja quente na presença do Senhor, se purificando, vivendo o reino de Deus, dentro do seu espírito, ou você seja frio, que ainda o Senhor consegue ir lá e te resgatar pela misericórdia. Amém?
Então, quando a gente tem essa dimensão, quando a gente tem essa visão, essa clareza mental de que nós somos uma alma vivente, né? Nós temos um espírito soprado por Deus e nós estamos num corpo carnal que é templo do Espírito Santo, nós começamos a entender a dimensão que é e como que funciona o mundo espiritual, como que nós funcionamos dentro do mundo espiritual, dentro do reino de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então é essa palavra, é essa mensagem que eu quero trazer para você hoje, nessa live de número 50. Para você que não é posicionado ainda, busca o Senhor, busque Jesus, aceita Jesus. Até agora, quando eu fui para a presença do Senhor, eu falei: Jesus, até agora eu fiz conforme a força do meu braço, até agora eu fiz conforme eu achava que era certo, mas eu não aguento mais, eu não consigo mais, né? Então agora, Jesus, eu vou te aceitar, eu quero te aceitar, eu preciso te aceitar, Jesus. Não é só uma questão de escolha, a gente precisa aceitar Jesus se a gente quer ter uma vida eterna. Amém? Porque a nossa vida... Aqui a gente tem dia para nascer e dia para morrer, mas a nossa alma tem uma vida eterna. E eu quero ter o meu lugarzinho lá junto com o Senhor. Eu quero ter lá o meu lugar junto com o Pai. A minha alma, meu espírito vai voltar para Deus, mas a minha alma, eu quero que ela vá para a glória do Senhor, que ela vá para o reino de Deus. Então todos os dias nós precisamos trabalhar, buscar em Cristo Jesus, né, para que a gente possa ser salvos, libertos, que a nossa alma possa ser, né, transformada na presença de nosso Senhor. Amém? Então, se você até hoje não aceitou Jesus verdadeiramente na sua vida, passe a aceitar a partir de hoje. Diga para Jesus: Jesus, me ajude, né, a me posicionar, eu quero te aceitar. Entrega o teu coração para Jesus. Amém? É esse apelo, né, que eu faço para vocês hoje. Aceitem Jesus como seu Senhor e Salvador. Quem aqui quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Quem aqui precisa da misericórdia de Deus Todo-Poderoso? Quem aqui necessita da presença de ser restaurado, ser transformadas, né? Ser curadas em Jesus Cristo? Amém? Quem precisa aqui? Quem quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Amém? Glória a Jesus. Então essa palavra que eu quero trazer, que eu trouxe para você hoje, né? Que você tenha essa intimidade com Cristo. Peça para Jesus: Senhor, eu quero te aceitar como meu Senhor e Salvador. Eu quero te reconhecer, Jesus, aqui na terra, porque o Senhor me reconheça também diante do Pai. Porque a gente não acessa a dimensão, a gente não acessa a glória, a gente não consegue acessar Deus se não for por Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Amém? Glória a Jesus. Que você tenha um dia abençoado, um dia profético, um dia sobrenatural. Amém? Que você venha aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e que vocês consigam, né, ter entendido tudo aquilo que eu trouxe nessa live, a importância, né, da gente entender sobre o nosso espírito, alma e corpo antes da queda, depois da queda, né, e a importância da gente estarmos, né, alinhados em Jesus Cristo. Glória a Deus, um beijo no coração, fiquem ligadinhos, amanhã eu estarei saindo de viagem, né, temos a nossa formação da Escola de Libertadores e eu quero fazer live para vocês, quero mostrar um pouco para vocês de como que vai ser, né, a nossa formação. E quem quiser participar também, né, manda mensagem, a gente vai estar orando, vai estar apresentando para o Senhor. Glória a Jesus, que você tenha um dia abençoado, um dia profético. Já compartilhe essa live, né, com mais pessoas, para que mais pessoas venham a ter esse entendimento da importância de aceitar Jesus. Glória a Deus, um beijo no coração, amo a vida de vocês, em nome de Jesus Cristo.